Pode Ser, com Saulo Maciel. Olá, esse é o Pode Ser com Saulo Maciel, o podcast do Diário da Capital. E hoje eu vou receber uma pessoa muito querida, inteligentíssima. Ela que é jornalista, autora do livro Jornalismo na Real. Você já sabe de que eu estou falando? É ela mesmo, Cíntia Blink. Bem-vinda ao Pode Ser. Oi, Saulo, prazer estar aqui. Ai, cara, o prazer é todo meu. Eu tô muito feliz da gente estar aqui hoje gravando esse episódio. Tava até lembrando, antes da gente entrar aqui no ar, que a gente se conheceu contigo me entrevistando. É verdade. foi Eu já um conheci momento muita muito gente legal. assim. A pessoa não queria, mas eu entrevistei ela. Opa, por favor, uma entrevista. Mas foi muito legal, porque daí a gente construiu assim, esse relacionamento, né? Essa amizade é muito legal. E eu passei a até acompanhar mais o teu trabalho, que é um trabalho diferente, né? Você falar de política da forma como você fala, né? Porque a gente sabe que política é um assunto... não é que é um assunto chato, mas ele é complexo, e para você manter a atenção em assuntos complexos, você tem que ter algum diferencial, e você faz isso com muita naturalidade, né? Obrigada, eu vim aqui ser elogiada. Gostei desse convite. Gostou? Curtiu? Legal. Legal. Acho que a gente pode parar aqui já. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Pode Ser. Não sei, que você pode continuar e vem uma crítica. Eu não tô pronta mais pra isso. Já me preparou todo aqui pra um outro momento. Não, o nosso papo ele é um papo fluido, a gente vai falando sobre tudo, às vezes a gente também fala sobre nada e tá tudo certo. Cíntia, como é que foi essa tua introdução no mundo do comentarismo político, né, no cenário aqui local? Eu sempre gostei muito de política, desde muito nova, porque, enfim, é uma pessoa esquisita. É porque eu, na verdade, comecei a olhar para jornalismo quando o Meike Farias foi fazer uma cobertura numa escola, que era a escola que minha mãe dava aula. Eu era criança, mas o Meike não gosta que eu conte desse jeito, porque, enfim, a gente vai fazendo conta. Atenção, Meike Farias. Eu era jovem, e aí eu tinha o Meike com Meike era estagiário, Meike. Tava ali começando. E aí... o Meike, aquele atraso, né, de sempre, era uma inauguração, então ficou ali aquela 1 hora que ele ficou esperando, eu tava ali também, esperando a minha mãe. Pra mim era uma atividade de adultos, mas eu tinha que ir com ela, por alguma razão, enfim. E ele começou a puxar assunto comigo, depois não tinha mais o que falar, e começou a aparecer mais pessoas ali, e algumas meninas foram pedir autógrafo a Meike Farias. Opa! E aí eu perguntei, por que estão pedindo autógrafo dele? Vamos lembrar que eu não estava ligada em ver telejornal, né? Meu negócio era mais uma TV Globinho, uma coisa mais assim. Uma coisa diferente, né? Uma programação... Só que quando eu vi elas pedindo autógrafo, eu fui saber o que o Meike fazia. Aí eu descobri que ele trabalhava no jornal. Foi quando eu observei o câmera trabalhando, o Meike trabalhando, quando começa de fato ali a inauguração. E eu quis saber qual era o resultado daquilo. O que ia acontecer? Ok, ele gravou aqui, depois gravou um pouquinho ali, eu tô vendo como funciona atrás, quero ver como é que isso vai pro ar. Só que eu nunca encontrei esse programa, mas eu passei a ficar olhando tudo que foi telejornal com muita atenção, de como é que será que foi isso aqui? Então gravou assim, fez assim, olha como ele fala. Então isso aqui, provavelmente o cara tava lá naquele lugar, e aí ele fez assim, mas e aí, né? Aí eu comecei a prestar muita atenção. Nisso, eu também amava ver o Jô. Não ia dormir sem ver o programa do Jô. Gostei. É muito bom, mas era muito complicado ir pra escola no dia seguinte. Mas valia a pena. E aí começou a ter as meninas do Jô. E as meninas do Jô eram jornalistas, experientes, que falavam de política. E elas falavam de política parecido com o que eu fazia. Eu lembro de uma vez que, assim, ficou muito marcado na minha memória. Teve várias situações assim, mas essa ficou comigo, que a Lilia Whitfield, ela... Estávamos falando lá de alguma questão, que eu não vou lembrar qual, e aí estavam falando de um jeito bonito, assim, que tal pessoa desviou um dinheiro, desviou não sei o quê, e ela vira e fala bem assim, gente, por favor, né, desviou não, roubou. E aí, quando ela fala assim, eu vejo ela falando de política comigo, entendeu? Eu me senti parte daquilo, e não a conversa dos adultos, a conversa dos homens, a conversa deles. Era minha. E então eu me sentia convidada a saber de política. E elas eram bonitas, né? Arrumadas. Tinha uma roupa assim que não falava português, sabe? Uma coisa muito chique.
E eu achava interessantíssima aquelas meninas. Eu ficava pensando que deveria ser super bacana tomar um café com elas, por exemplo, porque deve ter muito mais história do que aquilo que elas podem contar na TV. E não tô falando de censura, tô falando de tempo mesmo, porque o que se vive no bastidor não tem como você trazer tudo né? para um ao vivo, para um programa, enfim, você faz uns cortes ali. E foi quando eu falei, eu quero ser uma pessoa assim um dia. E daí eu fui fazer faculdade de jornalismo, sempre gostei de política, passei a ficar vendo, os jogos de poder são muito legais. É muito legal como gostar de casos de família, como gostar desse tipo de programa. Pra mim, política... Novelas do Manuel Carlos, Exatamente, né? Política tem muito disso. Aí acontece um negócio, e aí você espera que vai acontecer, que é um parceiro do outro, e aí do nada ele tá com o outro, e eu fico, meu Deus, que incrível. Então eu não consigo entender alguém não gostar de política. Mas eu sei que eu tenho problemas, né? E aí eu falo de política do jeito que eu vejo. Então a pessoa passa a acompanhar, porque não gostar de política é o correto, não é o correto, mas é o plano. O plano é esse, é interessante que as pessoas não acompanhem. Interessa para uma galera que as pessoas não saibam o que está rolando. Não entendam, né? Não entendam e tratem realmente como isso aqui eu não quero saber. Não, isso aqui é problema, não quero saber. Só que é só com política que você resolve um monte de coisa ou que vai afetar a tua vida diretamente. Não tem outro caminho. E você não saber é uma escolha que afeta a tua vida. Com certeza, né? Tu tá falando sobre isso e me lembrou uma coisa... Tu me fez uma pergunta, eu demorei esse tempo, né? Eu não sou boa entrevistada. Não, fica à vontade. É que tu falaste sobre a forma como te tocou, né, o assunto sobre política e como tu leva esse assunto para as pessoas. Isso me lembrou muito quando eu decidi que eu ia começar a falar sobre Zona Franca. Ó, que legal. Porque eu me lembro que eu cresci, né, permeado por esse assunto. Esse assunto sempre povoou a minha vida. Na época das importações e tudo mais, o meu pai tinha uma empresa de importação e exportação, né, tinha aquele boom dos eletrônicos aqui e tudo mais, o turismo que era um fervo gigantesco. Então eu assisti toda essa época, né? Eu vi o Collor assumir a presidência e cair. Eu vi o FHC, o Itamar Franco, depois o FHC, então eu assisti tudo isso. Então, e virou economista. Na verdade não, porque a minha formação é direito, né? Mas esse assunto sempre teve muito, muito ligado a mim de alguma forma. E depois que eu fui para a indústria, eu fiquei ainda mais íntimo dele, né? Então, quando a gente viu as situações dos decretos, aquela discussão toda, até um pouco antes, eu decidi que eu ia falar sobre Zona Franca. Mas eu queria falar de Zona Franca para as pessoas, porque eu via que as pessoas diziam assim, não, a Zona Franca já acabou. Isso quando? Agora, em 2020. Zona Franca já acabou, Zona Franca não existe mais. Não, peraí, calma. O que eu estou fazendo aqui trabalhando numa empresa que tem mais de 4.000 pessoas? Entendeu? Então eu percebi que as pessoas também era um assunto que as pessoas... Não, isso aqui eu não quero saber agora. E aí eu comecei a falar do meu jeito, né? Então, de alguma forma, a gente encontra maneiras de se comunicar e levar assuntos que são importantes para as pessoas, né? Que impactam no dia a dia delas. Quando chegou a hora do decreto, a gente teve aquela situação toda e foi quando a gente se conheceu, né? E falamos sobre política, e falamos sobre legislação, e falamos sobre economia. E aí eu te pergunto, depois de toda essa jornada, como é que tu enxerga o jogo político hoje em Manaus? Divertidíssimo, né? Por quê? Tá animado, estão me dando pauta, eu tô gostando. Estão fazendo muita coisa, né? Estão me dando conteúdo aí de qualidade. A gente viu Paulderney Avelino saindo convidado a ser retirado aí da presidência do União Brasil, ao mesmo tempo da secretaria da SEDECT. Tu entendeu o que aconteceu? Menino, não entendi. Tu entendeu? Sim, eu fiz um vídeo sobre isso. Acabei de publicar. Eu perdi esse... que eu acabei de publicar, tá perdoado. Tá, ok, obrigado. Depois eu vou ver. Mas basicamente, ontem eu tava trabalhando e tudo mais, e aí do nada... Tu tava vivendo, né? Eu tava vivendo, tava lavando meu cabelo, entendeu? Aí chega, Paulderney
sai da presidência e é exonerado do SEDEX. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Mas, e aí? Pensei logo na Cynthia Blink. Pois é. Muita gente vem. Eu fico muito feliz hoje, porque as pessoas chegam falando bem assim, aconteceu tal coisa, vai fazer vídeo não? E aí, cadê meu vídeo? Eu quero entender o que foi. Então é bom, é muito gostoso chegar nesse lugar. Mas imagina, né? Porque a gente sai de uma coisa de ninguém quer saber desse assunto e a pessoa vem cobrar o vídeo. Então é um bom momento. Mas é muito aos poucos. E o que aconteceu? Né? Paulderney Avelino, ele era presidente do DEM. Uhum. DEM juntou com o PSL, que formou a União Brasil. Perfeito. Ele vira presidente do União Brasil quase ali como um combinado. Já era presidente do DEM? Ok, fica presidente do União Brasil aqui. Só que aí haveria uma eleição para ver quem seria o presidente dessa vez, da forma correta ali, como nasce um partido Chamar e tal. Uma assembleia e tal. É isso. Aí estava se falando muito burburinho ali de que seria o Wilson Lima, o governador. Ele seria o presidente. Saulo Viana estava dando entrevista sobre isso, o Fausto Júnior também. Não era uma coisa de bastidor. Estava já declarado. O grupo de Wilson Lima queria ele como presidente do União Brasil. Aí nós temos Paulderney Avelino, que corre por fora com a liderança nacional. Ele que tem um contato com a liderança nacional do partido. E decide fazer uma eleição com o apoio dessa liderança nacional, sem convocar os aliados de Wilson Lima. E aí o que acontece? Ele vira o presidente, dessa vez pela eleição. E vem a notícia, Paulderney é presidente. Eu ligo para ele, ligo para o Paulderney Avelino, pergunto, o que aconteceu? Uhum. Como é que do nada você virou presidente do União Brasil? E aí ele vira para mim no telefone e fala assim, foi só uma eleição pro partido, não é nada demais, não sei nem por que você quer transformar isso em notícia. Passam-se algumas semaninhas e a gente tem os aliados do governador Wilson Lima, e eu tô falando dos deputados estaduais do União Brasil, que é a maior bancada dentro da Assembleia. Federal também, né? E federal vem Saulo Viana e Fausto Júnior, entram com a ação para dizer que tinha que anular aquela eleição porque eles não participaram, não foi feita da forma que deveria. E é anulado, realmente anula-se a eleição. Teve uma decisão liminar, né? Isso. Aí tem o Sérgio Litaif, que está nesse tempo de, enquanto o Paulderney saiu e a próxima convenção, ele é o presidente. E, ao que tudo indica, o presidente vai ser o Wilson Lima, como se planejava lá atrás. Só que Paulderney Avelino é cortado também da secretaria da gestão do governador Wilson Lima, porque é um subordinado que foi para uma queda de braço com Wilson Lima e perdeu. Surgiu, né? E a gente lembra que Paulderney não tem agora o comando do União Brasil, não tem a secretaria e não está em um mandato. Então, eu queria ligar para ele de novo para saber o que acontece. Vai para iniciativa privada, vai tentar a eleição em 24. O que será que ele vai te responder? Que vai rolar? Ele não me atende. Ele parou de me atender. Ele não te atende mais? Não me atende mais. Poxa, Paulderney, atende ela. Me atende. Eu só queria saber as coisas. Pra ela contar pra gente. Entendeu? Talvez eu não conte pra ninguém. É mentira. Mentira, ela conta. Mas, cara, eu achei uma movimentação estranha, né? Porque ele queria... Assim, óbvio que eu posso estar completamente errado sobre o que eu tô dizendo. Mas a impressão que me causou é que ele queria o partido pra ele sendo secretário. Exatamente. E aí o governador... Não achou legal, não. Fez o que ele tinha que fazer. Basicamente, o governador fez nada, né? Até onde a gente sabe, apenas os aliados dele. Isso daí é verdade. Mas, e assim, falando de governador, como que tu enxerga o Wilson hoje, depois que ele alcançou essa reeleição? Tu acha que ele, nesse tabuleiro todo, tu acha que ele evoluiu como político? Como político, sim. Eu acho que a gente viu um leitor de CP virar um político. Porque eu não estou aqui falando se eu aprovo ou não aprovo a gestão Wilson Lima. Isso não tem nada, não está em questão. Estou olhando como o político Wilson Lima. A gente tem um governador que domina a Assembleia Legislativa, domina a Câmara Municipal de Manaus,
sabe, tá com a imprensa com ele, tá com todo mundo com ele. Tá, claramente a gente vê que há um apoio muito grande. Ele tá numa reeleição, então ele tá no momento que ele é uma peça muito importante para definir quem vai ser o prefeito em 2024. Tanto que a gente está vendo todos os candidatos indo buscá-lo. Todos os candidatos que a gente vê que pode ter aí essa cadeira chance, de fato, né? Isso. Eu confesso para ti que eu fiquei positivamente surpreso com a carreira política do Wilson também. Eu fiquei bem surpresa, porque eu não esperava isso de alguém tão verde. Eu acho que assumindo da forma que ele assumiu, né? Porque ele entrou num ano e no ano seguinte teve a pandemia, que eu costumo dizer que também foi um pandemônio, né? Para a administração pública. Uhum. Eu acho que ele teve uma curva de crescimento e de amadurecimento muito grande num espaço de tempo muito curto. E ele se viu obrigado, né? A aprender tudo o mais rápido possível, né? Mas ele poderia não ter aprendido também, né? Ou aprendido ele tinha dois caminhos, né? Num nível menos... Ali que a gente chama mediano, né? Ele podia tirar um 7, entendeu? Ele podia ter tirado um 7. Mas ele um tá 5. muito, muito bem. A média dele tá muito boa. Você vê que até a forma como ele se comunica hoje... É diferente. É diferente de quando ele tava ali em 19, 20. Você vê o Wilson falando hoje, ele é outra pessoa, né? Tu acha, será que ele vem para Senado? Certamente. Tudo indica, né? Você vê a movimentação Eu dele já hoje. vejo ele no Senado. Eu acho que quem ganhou uma eleição para o governo como ele ganhou, dificilmente não consegue uma cadeira no Senado. E é o caminho natural de um governador, né? Quando você tem pessoas mais experientes, normalmente vão para o Senado. Então, como ele já foi governador, o caminho natural é que ele vá para o Senado. Se ele não for senador, eu vou ficar bem surpresa. É verdade, eu concordo contigo. E o Davi? Menino, esse foi outra surpresa, mas ao contrário. Por quê? Porque o Davi era um político. Davi não era um leitor de TP que entrou nisso do ator. Inclusive, Davi foi excelente líder de governo na época do Melo. E Melo não era fácil ser líder de governo dele. Melo foi cassado. Melo tinha muito problema. Muito problema. A gente teve, como chama? No presídio. Teve uma rebelião? Rebelião 2, com muita morte. E ele estava lá, o Davi Almeida, na Assembleia, e falando direito. Hoje, uma pergunta pro Davi Almeida simples deixa ele fora de si. Assim, eu não compreendo por que não aguenta uma pergunta. E isso é muito triste, porque essa pergunta não é que ele deve essa pergunta ao jornalista, mas à sociedade. E o Davi acaba virando alguém que ele passa por alguns problemas, como o Wilson Lima também passou, só que ele acaba ofuscando problemas do Wilson Lima porque ele é a bola da vez. Então ele acaba colaborando para a gestão Wilson Lima, mas isso quando ele assume, né? Entendo. Apesar disso, dizem as pesquisas que ele tem uma aprovação super alta. Pois é, eu tava vendo a pesquisa que saiu, né? E até mesmo para intenções de voto, né? Sim, que já tá rolando. Que já tá rolando, cara. Eu achei muito cedo. Tu não achou, não? Muito cedo, muito cedo. Eu nunca vi não que eu tenha uma grande experiência, mas eu nunca ouvi falar de uma campanha tão antecipada. Eu acho que... Mas assim, ainda olhando com os olhos de hoje, né? Para a forma que está desenhado, eu tenho a impressão que os astros ainda estão muito bem alinhados para ele tentar a reeleição, né? Ele vai tentar a reeleição. E provavelmente ele vai conseguir, eu Provavelmente ele vai conseguir, mas isso depende de alguns fatores aí. Pelo caminhar da coisa hoje, é possível que ele consiga. Mas que fatores, assim, que tu acha? Depende de como é que o Amon vai se comportar. Amon Mandel, deputado federal... É que eu tô falando aqui com você, né? Fala Amon, meu parceiro, não. Amon Mandel, deputado federal e, segundo as pesquisas, tá ali no calcanhar de Davi Almeida, em algumas ele passa, mas fica Davi e Amon ali nessa briga. Só que o fato do Amon ter ido pra Câmara Federal, como já era esperado, apaga ele um pouco em Manaus. Distancia, né? Apesar de que ele vem aqui ver os trabalhos dele. Não é a mesma coisa ser um vereador. Não é a mesma coisa, né? Não tá em contato direto ali com o pessoal, né?
É um desafio para ele. Ele sabia. Ele não é nada bobo, né? Então ele sabia muito bem que isso seria um problema. Mas eu acho que é possível reverter, até porque a gente está muito distante da campanha oficial e da eleição. Então é possível reverter isso. É possível até que venha aí um novo nome que a gente está nem sabendo, vai saber se bem É que uma já... caixinha de surpresa, né? É. Eu acho que, assim, a gente tá num ambiente em que, desde que se quebrou certos ciclos, né? Por exemplo, antigamente a gente ainda tinha a figura do amazonino, né? Que partiu para a eternidade. A gente teve Gilberto Mestrinho, que também já partiu. Aí você teve aquela quebra de ciclo quando o Melo foi cassado, porque o Melo teve todo um trabalho para que ele chegasse lá e assumisse e tudo mais, né? E você teve também, hoje você tem também o Eduardo Braga, que é um líder político, né? É um dos grandes líderes políticos do Estado. Você tem o Omar, né? Você tem esses nomes que são nomes de peso na política do Estado, mas que de alguma forma a aceitação da população começou a meio que mudar, né? Desde 2018 a gente vem experimentando aquele... O novo? O novo, a mudança, a nova política ou a velha política. O apolítico tem me preocupado. A pessoa que vem dizendo, eu não sou político, mas eu tô aqui... Tu sabe uma coisa que também me estranha? Não sei se tu estranha também. Quando fazem pesquisa, não sabe, não tem opinião. Tem a opção A e B. Qual você quer? Não sei. Não sei. Caraca, como? Eu sinceramente, quando eu vejo uma pesquisa, sei lá, não sabe, como é que eles falam? Não sabe. Não sabe ou não opinaram. Não sabe ou não opinaram. Gente, como assim? Às vezes tem esse lance do apolítico, né? Sim, mas eu falo do candidato a político. Sim. O cara que tá lá e tá dizendo, não gosto de política. Então por que isso tá aí? É a pergunta que a gente faz, né? Tu já fez essa pergunta pra alguém, Cíntia? Já. E aí? Eu não me lembro quem, mas com certeza eu fiz. Não lembro as respostas, mas era algo assim, o discurso porque política é politicagem, tá tudo sujo, não é assim que faz, então eu só quero dizer que eu não sou desse time aí, que eu faço outra coisa. Que coisa, né? E teve alguma coisa assim, óbvio que acho que nenhum dia é igual ao outro na política, né? Todo dia tem alguma pérola, tem alguma coisa. Mas teve alguma coisa que tu cobristes assim nesse meio político? Que tu falou assim, não, isso aqui eu vou colocar na minha prateleira de memórias, porque foi um fato inusitado, alguma coisa assim. A primeira eleição do Cidade. Sério? Do Roberto Cidade na Assembleia. Por quê? Foi muito bom de ver. Foi agitado, foi animado? Porque claramente teve um movimento ali de quem era a favor que o Cidade fosse o presidente, e os que não eram desse grupo ficaram de fora, assim. Tem uma cena que eu lembro de uma foto que tem o plenário e a galeria. E esses parlamentares que não faziam parte dessa conversa aí com o Cidade, eles estavam na galeria. E para mim foi tão emblemático essa imagem assim de eles estão fora. E essa galera era do governador Wilson Lima. Nessa primeira gestão, hoje vemos Cidade e o Wilson Lima unidos, né? Alinhados, irmãos, amigos, irmãos, primos, uma coisa assim. Mas nessa primeira eleição, o Cidade se movimentou contra o Wilson Lima. E aí virou presidente. Era para ser presidente, talvez o Belão, não lembro mais. Mas foi desse jeito. E aí Joana d'Arc gritando no final, depois na tribuna dizendo, e o voto era R$200 mil, coisa que ela nunca provou. e também, ao mesmo tempo, esqueceram isso na comissão de ética, porque ela poderia perder o mandato por isso. Enfim. Aí depois eu fico sabendo como é que foi o bastidor disso, e eu fico, uau, que... Então eu não entendo alguém não gostar de política. É animado, né? É muito animado. E também a gente tem que ficar de olho em gasto, em tudo isso, que também tem esse momento. Aliás, eu começo falando mais de transparência do que exatamente dos bastidores, porque no começo você não tem fontes.
dentro do trabalho, né? Enfim, as pessoas nem querem te contar as coisas. Mas conforme você vai caminhando na profissão, essas fontes vão aparecendo. E aí eu trabalhava muito a parte da transparência. Então teve muita matéria também falando sobre como é que usam o dinheiro público. E isso é bem importante das pessoas acompanharem. Cíntia. Eu. Não, nosso papo tá muito divertido. Mas assim, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas. Antigamente eu fazia para um ou para outro, né? Mas aí eu vi, até algumas vezes a gente gravando e tal, tu não vai fazer aquela pergunta? Aí, hoje eu vou fazer a pergunta para ti também. Vou decidir que eu vou fazer para todo mundo. Eu tava me sentindo tão especial no começo. Não, essa parte aqui... Vamos lá. Mas diz para mim, hoje, em relação a Cíntia que viu o Make Farias, e hoje a Cíntia que não é atendida pelo Paulderney Avelino, qual é a mensagem que tu gostaria de deixar para a posteridade? Sobre o teu trabalho, sobre o que tu vê hoje, o que tu espera ver lá na frente? Eu botei na cabeça, em algum momento, que eu quero que as pessoas gostem de política assim como eu. Que acompanhem, pelo menos, precisa gostar, mas que acompanhem, que não fique tão alheio a isso. E eu trouxe pra mim esse trabalho de dizer, vamos dar uma olhada nisso aqui é legal, vamos ver isso aqui, vamos ver esse assunto. Tá, talvez você até se irrite quando a gente for falar disso, mas é importante que você veja, porque esse é o único caminho pra gente mudar alguma coisa, ou pelo menos cobrar pra impedir que não fique pior. Enfim, então, eu diria pra continuar fazendo trabalho, porque tá funcionando. Tá surtindo efeito, né? Tá surtindo efeito. Transformar o pessoal, ainda que indiretamente, em pessoas um pouco mais politizadas, né? Entender o que acontece no dia a dia de um político e o que isso afeta na vida deles, né? Isso, na vida de todo mundo, porque afeta até a pessoa que não vota ainda, mas até para que ela vote sabendo o que ela tá fazendo. Cíntia, adorei o nosso papo. Também. Eu vou te chamar mais vezes. Obrigada, eu virei. Foi um prazer, cara. Uma alegria muito grande te receber aqui. E vocês acompanhem a gente, acesse o nosso canal no YouTube. A gente também está no seu tocador preferido, Spotify, Deezer. Fica à vontade. Curta, compartilha, comente. Quanto mais vocês comentam, mais pauta a gente tem para trazer pessoas legais aqui, que nem a Cíntia. E é isso aí. A gente te espera. E aí, quem sabe, a gente pode tomar um cafezinho. Pode ser? Obrigado. Pode ser, com Saulo Maciel.